Prezados e estimados irmãos, apresento-lhes a minha saudação, desejando-lhes todos a bênção do nosso Deus, do seu Divino Espírito Santo, acompanhado com as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da bondosa e querida Santa Rosa e também do primaz, o querido e estimado irmão Aldo. Que a bênção desses santos seja com todos os prezados irmãos. Eu sei que cada um veio participar dessa santa reunião com o desejo de alimentar a sua alma, o seu espírito. Aí, sejam bem-vindos. Também elevo esses cumprimentos àqueles que nos assistem no momento também através deste canal, aqui da Congregação de Corona Vivida. Os que nos assistem pela internet, que possam também aproveitar a oportunidade e aprender, ou mesmo relembrar aquilo que temos aprendido sobre o reino dos céus, como nós fazermos para um dia chegarmos lá. Ainda, irmãos, eu lembro, porque irmão Aldo pediu a nós que onde passássemos, e daí retransmitir o seu abraço aos irmãos. Hoje esse abraço ele é celestial, porque o irmão Aldo trabalha em espírito como sempre trabalhou no passado. Mas quando ele falou isso para nós, ele estava no seu físico. E disse a nós, pastores, levem meu abraço aos irmãos. E além, ele disse, fala a eles, que eu não esqueço de nenhum deles. Então, irmãos, todos estão na memória, todos nós estamos na memória do irmão Aldo. Ele e a avó, irmãos, se fazem presente nas reuniões. Creio, irmãos, que ele também falou para nós, falar aos irmãos, que quando se abre as portas da igreja, os primeiros a entrarem aqui são os santos, os anjos, para esperar os irmãos vir, para lhe conceder a bênção, a graça dos céus, que Deus permite que eles tragam. Por isso são enviados. O irmão Aldo traz eles para estar conosco nas reuniões. Irmão, se faz presente aí, irmãos. Creio, confie, ele e a avó, Jesus, Maria Santíssima e todo o poder celestial, para dar o amparo, a paz, a bênção e a graça celestial. Irmãos, nós vamos orar. Mas antes eu digo aos irmãos que a oração é bastante importante, porque ela nos liga aos céus, nós se ligamos aos céus, e os céus se ligam a nós e consideram a nós o que nós necessitamos e precisamos. E para isso, convidar que puderem, por gentileza, ficar em pé, vamos assim proceder. Ó Santíssimo Deus e nosso Pai, nós estamos felizes aqui, um domingo, um dia maravilhoso que está nos concedendo, com paz e saúde, e estamos na igreja agora na presença do Senhor. Primeiramente, meu Deus, te agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde, pela felicidade, por tudo quanto tem feito para fazer o de melhor a cada um de nós, nos concedendo essa bênção, essa graça e a oportunidade de estarmos aqui na sua presença, na presença de santos e anjos que estão junto com o irmão Aldo, com a Santa Avó, com Jesus, Maria Santíssima, para nos ajudar e alimentar a nossa alma, nosso espírito nessa santa reunião. Querido irmão Aldo, toma conta do nosso trabalho, primaz. Ajuda-nos inspirando em todo o trabalho do púlpito, esse coral que vai apresentar os hinos, o trabalho dos obreiros e os membros, nós todos unidos, então possamos alcançar as bênçãos que precisamos como alimento do céu para a nossa alma. Pedir também ao Senhor irmão Aldo e à avó que abençoe todo o trabalho da igreja, abençoe todo o seu povo, o trabalho da igreja que vai ser realizado durante esse dia. Que haja paz, saúde, felicidade, prosperidade na vida espiritual e também que haja salvação. E por tudo, por esta oportunidade, nós muito agradecemos. Amém. Vamos cantar no mundo e na igreja forte. Confiante
Vou ler um depoimento de fé. Nosso irmão, senhor Antônio Carlos, residente no bairro de Sítio Cercado, cidade de Curitiba, estado do Paraná, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para a nossa sede em novembro de 2025. Comecei a sentir um desconforto no estômago. Após alguns exames, foram detectados alteração das plaquetas e a função hepática. A ressonância magnética revelou uma cirrose em estágio inicial. Apesar disso, eu me sentia bem, sem necessidade de medicamentos. Novos exames, incluindo a biópsia, levantaram a suspeita de acúmulo excessivo de ferro no fígado. Por isso, realizei várias sangrias. Mais tarde, exames de imagem mostraram nódulos malignos que se espalhavam rapidamente pelo fígado. Os médicos informaram que seria necessário um transplante urgente, mas surgiu a suspeita de um nódulo no pulmão e que poderia impedir a cirurgia. Nada abalou minha fé. Ajoelhei-me em oração, pedindo que fosse feita a vontade de Deus. Os irmãos da congregação se reuniram em súplicas e organizaram uma campanha para custear o exame particular, já que pelo SUS demoraria muito. Graças a essa união, consegui realizar os exames rapidamente e o resultado mostrou que não haveria problemas no pulmão, apenas uma pequena mancha. Com isso fui inserido na fila de transplante e em menos de 30 dias, uma providência divina, recebi uma doação do órgão no hospital antes da cirurgia. Fiz minha oração e recordei-me das palavras do Santo Irmão Aldo, quando ainda estava entre nós fisicamente, que me disse que sempre estaria ao meu lado. Em oração, roguei suas bênçãos e pedi tranquilidade. A cirurgia começou às 23 horas do dia 27 de abril, terminou às 4 horas da manhã do dia 28. Foi um sucesso absoluto. Fui levado à UTI e no mesmo dia já estava no quarto. Recebi alta ainda naquela semana. O médico responsável comentou que entre mais de 300 transplantes realizados, o meu foi mais surpreendente. Não houve hemorragia e a recuperação foi a mais rápida que ele já acompanhou. Por tudo isso, agradeço de coração ao Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a nosso Deus Todo-Poderoso, por esse grandioso milagre. Louvo, glorifico, pois me sustentaram nos momentos de aflição e me concederam vitória, aonde a medicina já não via mais esperança. Também deixo minha sincera gratidão aos irmãos e irmãs que se uniram em oração em meu favor. Que a Santa Vó Rosa continue derramando bênção sobre todos nós. Que o Santo Irmão Aldo permaneça nos guiando, fortalecendo, protegendo a cada passo do nosso caminhar. Veja, irmãos, que bênção maravilhosa concedida a esse nosso irmão.
seu trono ungido. Sou corista apostólica a servir-te na humildade. Ajuda-me a ser dedicada no ministério da eternidade. Melhorar na consagração, prestar louvor e adoração, ajudar, animar a igreja, proporcionar consolo e perdão. Quero ser santificada, cantar para a glória de Deus, sem me exaltar, nem orgulhar, sem contender, invejar, disciplinada no viver, no cumprir minha missão, ser humilde, sincera, fiel, tudo fazer para o céu enaltecer. Amado, santo irmão Aldo, não deixes eu me perder. Dá-me sabedoria divina a lutar, servir e vencer. És a vida da minha vida. Hoje o meu cantar a merecer te louvar no meu ser, enquanto que eu viver.
alegria, eu e
Amém. Prezados irmãos, e também a todos que nos assistem pela internet. Como pastor da igreja, desejo muita felicidade a todos. E que todos possam entender a respeito do reino dos céus. Entender a missão do Consolador e do profeta querido e estimado irmão Aldo, entendendo a missão de Jesus, de Maria Santíssima e dos santos dos céus. Deus o Pai, usando a sua misericórdia para conosco, o ser humano na terra, preparou santos poderosos para nos ajudar, para abençoar a cada ser nesta terra, cada criatura, dando-lhe entendimento, sabedoria, além disso protegendo e amparando com a bênção e a graça dos céus. Hoje, a Igreja Apostólica na terra é a continuidade da obra dos apóstolos, a continuidade da obra de Jesus. Está nos preparando para um dia nós habitarmos no reino dos céus. Então, eis aí as mensagens, os ensinos, como um alimento para a alma, para o nosso espírito ser forte, para nós entender as coisas, o porquê das coisas, e viver uma vida à semelhança dos santos que habitam nos céus. Só assim seremos vencedores nesta terra, em todos os sentidos na vida. Prezados irmãos, nós estamos nos aproximando de uma data muito importante para nós apostólicos na terra, que então é a Páscoa, a comemoração da Páscoa. Quando Jesus, irmãos, então, nesses dias que antecedem a Páscoa, foi crucificado, derramou seu sangue precioso na cruz. Um sangue muito valoroso. Ele deu a sua própria vida em favor da nossa vida, para que nós tenhamos paz, alegria, felicidade, saúde, para que nós tenhamos salvação, para que nós entenda a respeito do reino dos céus. Todos que fizerem assim como fizeram no passado e hoje já desfrutam do seu galardão nos céus, porque entenderam os planos divinos. Eu vou ler aqui no boletim a mensagem que fala a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Estimados irmãos e irmãs, para que a igreja do nosso Senhor seja vitoriosa, a cada dia é essencial que todos permaneçam unidos pelo amor fraternal. Prezados irmãos, isso aqui está no boletim de março de 2012, editado pelo querido, estimado irmão Aldo. São palavras dele, irmão, palavras dele para nós, seu povo na terra. A verdadeira união fraternal se fundamenta na unidade espiritual, onde todos compartilham a mesma fé, os mesmos sentimentos, bondade, humildade e o desejo sincero de uns ajudar aos outros. O salmista Davi expressou essa verdade, que de forma sublime. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, quando o irmão Aldo disse para nós no passado que nós somos uma família só, nós, principalmente os pastores que viajamos por aí nas congregações, é tão bom, irmãos. Vocês não imaginam quanto que é bom a gente chegar lá na congregação, encontrar com os irmãos que parece que nós já convivia antes, juntos.
aquela união, o mesmo objetivo de todos, aquela alegria, aquela felicidade, parecendo já estarmos juntos há tempo. A unidade da fé, a união, a confiança, a nossa crença, a nossa fé no Santo Irmão Aldo e na avó, em Jesus, Maria Santíssima e nosso Deus é a mesma. Não há diferença. Não há. O povo só é diferente, irmãos, na estatura, na cor, no se apresentar. Para Deus, nós somos todos iguais. Por isso, irmãos, que tratamos a todos igual, todos iguais. O que nós queremos para nós, queremos para eles também. É uma união, irmãos. Vejam o que é a Igreja Apostólica na Terra. Um verdadeiro batalhão celestial, que tem os comandantes com toda a força celeste, com toda a sabedoria para nos guiar, nos dirigir, iluminar os nossos caminhos, abençoar a nossa vida. E quando algo surge contra nós, clamamos pelos céus e alcançamos a solução para aquilo que nós necessitamos. Mesmo que demore um pouco. Irmão Aldo sempre recomendou: tenha fé, confie, espere. Não atropele o tempo. Que é uma bênção, uma graça, não exija de Deus. Deus não é obrigado a atender nossa exigência. Ele não é obrigado. Porque, irmãos, é o juízo dele. E ele que sabe o que vai fazer. A avó é que sabe, irmão Aldo é que sabe. Então, vamos esperar. Entrega nas mãos do irmão Aldo e da avó e aguardamos pela solução daquilo que precisamos e necessitamos. E assim, irmãos, nós vamos tendo entendimento. Uma coisa importante que o irmão Aldo mostrou para nós, não que eu esteja desviando da mensagem agora. O irmão Aldo fala assim, em certa ocasião: não reclame, por mais difícil que seja a luta. E se Jesus reclamasse? E se Jesus reclamasse a Deus quando foi crucificado? O irmão Aldo disse para nós: não reclama, procura não reclamar. Numa ocasião ele disse: eu estou ajudando e ainda está reclamando? Deu para entender, irmãos? O irmão Aldo às vezes falava alguma coisa para nós entendemos o significado do que ele disse em poucas palavras. Ele não ficava explanando. Deu para entender que se ele está ajudando e ainda está reclamando, vamos completar agora? E o que seria se ele não estivesse ajudando, então? O que seria? Jesus não reclamou, foi crucificado, inocente naquela cruz, mas não disse: Pai, não devo isso. Por que judiarem de mim? Por que me matarem? Ele falou? Não. Jesus deixou exemplos para nós. Crer, confiar, esperar, ter calma, paciência em tudo na vida. Aí nós vencemos. A luta surge, irmãos, para nos atrapalhar e nos derrotar. E se não tomar cuidado, vai para o brejo, como diz o ditado. Quantos, irmãos, ficaram pelo caminho? Por quê?
a luta foi maior, venceu aquele que se dizia apostólico. E aí o espírito das trevas, o mal, a festejar a derrota. Por isso o irmão Aldo falou assim, não tenham medo de nada. Irmãos, eu gosto sempre de lembrar o que o irmão Aldo falou para a gente. Um dia ele falou para mim, o mal, o espírito das trevas é terrível. Mas o irmão Aldo falou assim, mas a gente vence ele. Olha, irmãos, o irmão Aldo falou isso. A gente ouviu ele falar. Então basta o quê? Crer, confiar, obedecer a doutrina, a disciplina da igreja, como se portar na igreja, lá fora. Ontem eu falei a respeito do ministério, como que se porta, como que se apresenta. Não vamos esquecer dos ensinos, não vamos. Quando nós formos fazer a prova final para ganhar a nota, para receber o nosso diploma, que o professor, que o diretor, que é o comandante geral, nosso Deus, não dê uma nota abaixo, irmãos, e que nós sejamos reprovados. Reprovados. Irmãos, nós podemos ficar o tempo todo na igreja, até o final da nossa existência. Pode ficar na igreja. Pode servir, pode pregar, pode cantar, pode cumprir o ministério. Membros, não tem problema. Mas se não tiver as atitudes, as notas que precisa para ser aprovado, não chega nos céus. Não chega. Mas como, pastor? Tem prova? Sim. De pessoas que serviram, pregaram, não chegaram lá. Então, não estou amedrontando a ninguém, mas, irmãos, mostrando que temos que ser sinceros, leais, fiéis. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não volta atrás, não volta. Surge alguma coisa, faz a sua petição e diz, santo irmão Aldo, eu sei que isso não é do céu. Não é. Me ajude, me dê forças espirituais para me vencer. Aí os irmãos vencem. A gente tem prova dessas coisas. Quantos tem prova disso? E vai vencendo, e o tempo vai se passando, vai se preparando, até o dia que Deus falava, agora vem embora. Então, irmãos, é tão importante viver a doutrina apostólica, nesse batalhão celestial, que ensina o verdadeiro caminho para um dia chegarmos no reino dos céus. Para que a graça e a unção do Espírito Santo concedidos pela Santa Rosa, em nome de Deus e de Jesus, nosso Senhor, esteja continuamente sobre o povo de Deus, disse o irmão Aldo. É necessário que vivamos a perfeita unidade do amor de Cristo. Esta unidade só é possível quando cada coração é santificado, é consagrado à obra do Pai, refletindo somente sentimentos de bondade, humildade, amor sincero e puro. O apóstolo São Paulo também nos ensina, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhas, afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nos céus há uma perfeita igualdade, santidade, não existe divisão, nem sentimentos maus, mas apenas a plenitude das virtudes do Espírito Santo. Então, irmãos, uma recomendação preciosa do irmão Aldo. Porque, irmãos, se a pessoa não for vigilante, ele diz que ama o próximo, mas só da boca para fora.
Imagina a gente escutar de algum que se diz apostólico falar que não perdoava o seu irmão. Já ouviram? Eu já ouvi alguém falar assim que não perdoava fulano. Lá nos céus tem 2 lugares ou mais para aquele que não perdoa, não quer ver o seu irmão, a sua irmã? Tem um lugar separadinho lá? Não. Não existe. Irmãos, por isso que nós precisamos pôr em prática o que aprendemos na igreja e se amar mutuamente. Se eu não quero queimar o meu dedo, não quero que meu irmão queime também. E assim por diante. O Mestre Jesus, em sua oração sacerdotal, rogou ao Pai pela unidade do seu povo e disse: não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim que de todos seja um, como és tu, o Pai em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que tu me deste, para que seja um, como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes, como também amastes a mim. Irmãos, isso aqui tem provas. O próprio ser humano aí, irmãos, prova isso. Muitos provaram aí fora, dizendo que como que a igreja apostólica, lógico, os fiéis, sinceros e obedientes, se mantêm assim, unidos. No passado falaram isso para o bispo. Certa pessoa de outra religião disse: bispo, como que você consegue manter um povo unido dessa forma? Um povo que te obedece, um povo que faz a sua vontade. Mas fala a vontade do bispo, mas não era a vontade do bispo. Mas ele disse assim: não entendo. Lá na minha igreja não conseguimos. E aqui você consegue. Mas, irmãos, é o poder do Pai, é Deus conosco, Jesus, Maria Santíssima. A Santa Barrosa, hoje o irmão Aldo, naquele tempo o irmão Aldo ainda estava aqui no seu físico, quando o bispo foi interrogado. É a união, é o mesmo objetivo que nós temos. Por isso, irmão Aldo sempre batalhou, sempre bateu na mesma tecla: sejam unidos, sejam unidos. Para que sejamos um povo diferente e que o mundo veja em nós que há, em nós, a verdadeira paz de Cristo nosso Senhor Jesus. Que há o mesmo amor, há o mesmo entendimento, há a mesma sabedoria. E aí nós prosperarmos na nossa vida. Não só na vida espiritual, irmãos, mas na nossa vida material, na nossa família, tendo sabedoria para viver bem, esposo com esposa, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, na sociedade. Aí nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus. E também da Santa Barrosa e do Santo Irmão Aldo. Diante dessa sublime oração, eu, irmão Aldo, volto a aconselhar que lutem a cada dia para ser unidos. Unidos na fé, unidos uns aos outros, unidos a mim, irmão Aldo, para que alcancem a natureza divina e valorize mais o sacrifício de Jesus, que Jesus fez por nós.
todos que tentam desobedecer a doutrina e a disciplina da igreja estão crucificando novamente Jesus. Deixa triste a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo. Irmãos, não vou contar aqui aos irmãos fatos que eu sei que a pessoa entristeceu o irmão Aldo, que o irmão Aldo reclamou para nós. Ainda ele disse assim, falou para nós, olha, diz que ama o irmão Aldo, quer bem o irmão Aldo. Isso o irmão Aldo falando. Faz tudo pelo irmão Aldo, mas olha a situação que anda. Olha, fora da disciplina da igreja. Então, irmãos, é uma exigência do irmão Aldo? Uma exigência da avó? Não. É exigência de Deus? Não. Mas Deus disse para o ser humano que se não fizesse a vontade dele, não chegaria na sua glória. Irmãos, quanto Deus foi bondoso e é até hoje. Se alguém da igreja disser que eu sou obrigado a andar assim, quer os homens ou as mulheres, a juventude, fala, não, minha igreja obriga. Não, está mentindo, está pecando mais ainda. Pastor, o que eu respondo se alguém chegar e falar para mim, vamos dizer, uma senhora, por que você usa um vestidão comprido desse aí? Escandaloso. Você vai ficar com vergonha? Não. Você vai olhar para a pessoa e falar, desculpe. Se ela falar para ti, tua igreja obriga? Não. Por que você usa? Porque um dia eu quero chegar nos céus. E lá nos céus Deus disse que se eu não obedecer às leis da sua vontade, eu não chego lá. E se eu não chegar um dia nos céus, para onde eu vou? E pode além falar assim, melhor você cuidar da sua vida, eu cuido da minha. É grosseria, pastor? Não. Falta de educação? Não. O que é então, pastor? Direito seu. Defender a sua fé. Defender a sua igreja. É muito mais melhor nós fazer assim. Aí sim, nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus. E os ensinamentos do irmão Aldo. Que quer ver o bem de cada um de nós e quer um dia nos salvar. Levar para os céus. Esse é um exemplo supremo de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para unir os corações, em seu espírito, para amar a humanidade, entregou sua vida em sacrifício para nos redimir, nos conduzir à glória de Deus. O apóstolo São Pedro nos lembra, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Portanto, irmãos e irmãs, eu e irmão Aldo aconselho que valorizem profundamente o sacrifício de Jesus. Ele sabia que seria rejeitado, mas também sabia que, por meio da sua entrega, conquistaria uma multidão de almas para o Pai, tornando-os santos, santas, puros de coração. Se Cristo se sacrificou por nós, devemos responder com gratidão, vivendo em união, paz, amor fraternal, como São Paulo declara, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Eu, irmão Aldo, espero contar com o amor, a boa vontade de todos os apostólicos, no esforço individual e coletivo para viver em paz e em perfeita união entre todos, na igreja, no trabalho, no ministério, nas famílias, na igreja no ministério, nas famílias e na igreja. Assim seremos testemunhas vivas do amor de Cristo e instrumento de sua obra na terra. E aí vou além um pouquinho dizendo, irmãos, que o nosso bom exemplo de apostólico é visto por muitas pessoas na terra. Muitas pessoas vieram para a igreja pelo nosso bom testemunho, a nossa apresentação como os filhos e filhas de Deus. E chegaram a dizer: vocês são um povo diferente dos demais. Chegou alguém falar: eu gosto tanto de me aproximar de você, ou da senhora, ou do senhor, eu sinto uma paz na alma, eu sinto algo que eu não sei nem explicar. Por isso, irmãos, que quando nós nos cumprimentamos, principalmente quando estamos na igreja, vamos dizer que tem vários irmãos, o que nós falamos um para o outro primeiro? O que nós falamos? Só o que nós vamos falar para eles, vamos estar com isso na alma. A paz. A paz. Aí você chega ali, chega os irmãos: ô meu prezado, a paz do Senhor, a paz do Senhor, para que possa retransmitir aquela a paz. Por esse modo, no passado, pediu a nós, principalmente aqueles que ficam de porteiro, que é uma missão muito especial, irmãos, quando está cumprindo uma escala na porta. E então receber os irmãos com alegria, olhar na fisionomia: a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, meu irmão, está tudo bem? Quando não está bem, às vezes a pessoa: não está muito bem lá, assim, mas confia na avó, confia no irmão Aldo, eles vão te ajudar, confia. Dá uma palavra de ânimo, coragem, de alegria, incentiva, irmãos, incentiva. É assim que precisamos proceder. Que a bênção dele, Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, seja com todos os prezados irmãos. Irmãos, não esqueçam que Irmão Aldo disse, mandou eu e outros pastores falar: fala, meus irmãos, que eu não esqueço de nenhum deles. Ele sabe da luta que você, a senhora, o senhor está passando, e ele, irmãos, pode confiar e crer que ele está procurando fazer o de melhor, aplicando o juízo divino, aquilo que o Pai queira fazer. E no tempo certo, tudo dá, se concretiza o esperado, com alegria, com felicidade, e tudo vai bem. Que a graça dele, irmão Aldo, seja com os irmãos. Seu abraço novamente aos irmãos. Seu abraço celestial da Santa Avó, que ama os irmãos, deram suas vidas por nós, não quiseram as coisas da terra, mas quer a nossa alma, quer o nosso espírito. Deus quer a nossa alma, Deus não quer riqueza, Deus não quer as coisas da terra, Ele quer o nosso espírito. Por isso que está aí a igreja ensinando, iluminando os caminhos como um sol que brilha na vida das criaturas e nos lares, para mostrar aonde está a verdade, e as pessoas desviarem-se dos maus caminhos, que é os buracos, as pedras, os tropeços, e caminhar no caminho certo, reto, que um dia conduz para os céus. Eu agradeço, irmãos, pelo esforço que fizeram para vir da reunião. Irmão Aldo e a avó recompensa cada um, junto com Jesus e Maria Santíssima. O trabalho dos obreiros, desse coral, o trabalho, irmãos, que prestaram a Deus,
E Deus, o Pai, permite o irmão ajudá-los mais ainda, se esforçando para fazer o de melhor. Aos membros, que a avó abençoe grandemente também. Aos que nos assistem através da internet também, recebam a bênção, a graça e o abraço do nosso querido, bondoso e estimado irmão Aldo. Continuem conosco, sigam esse santo caminho, venham para a Igreja Apostólica, venham, não percam tempo, quanto mais antes vierem, melhor será. Os dias são difíceis, mas com Deus e irmão Aldo e a avó à frente, com Jesus, Maria Santíssima, venceremos. Para encerrar a nossa reunião, irmãos, as horas já se foram, mas vamos ouvir, o coral vai cantar um maravilhoso hino, alusivo a, então, a Páscoa que já se aproxima, que vamos comemorar então com a Santa Comunhão. Vamos ouvir Martírio na Cruz. Oh, meu Jesus,
irmãos, eis aí então o coro demonstrando sobre Jesus. Se prepare, irmãos, para estar aqui na Santa Comunhão. Com muita alegria, participarem então com fé do corpo e o sangue do Cordeiro. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos os irmãos. Trabalho brilhante, prestado pelo coral, irmão regente. E eu digo, irmãos, que quem recompensa vocês não é o pastor, é a avó, irmão Aldo. Ele que recompensa, em nome de Deus, Jesus, Maria Santíssima. E o trabalho brilhante dos obreiros, porque, irmãos, se não fossem os obreiros, o coral, os membros vinham, só o pastor não faria nada. Mas com a presença de todos, nós realizamos um trabalho perfeito ao reino dos céus. Não falte as reuniões, irmãos. É tão importante estar na reunião. Não falte, venham sempre. Reunião de terça-feira, venham com alegria na alma participar dos trabalhos. Em pé, os que puderem, vamos finalizar a nossa reunião com uma oração. Querido, bondoso e amado Jesus, eu juntamente com os irmãos, chegando ao término dessa reunião, estamos felizes, Senhor. O que seria de nós, Jesus bondoso e seu Senhor, não tivesse dado sim sacrifício para nos salvar? Tudo devemos ao Senhor. A vida da Santa Rosa, a vida do irmão Aldo, Jesus, nós devemos ao Senhor. Então nós somos gratos por essas providências divinas tomadas. E nos nossos dias na era do Consolador. Porque também o Senhor tomou providências no passado. Deus assim o permitiu para salvar a raça humana. E hoje, Jesus, nós, seus filhos, sabemos valorizar o seu sacrifício. Por isso que sabemos que todos que faz com amor, com sinceridade, obedece à doutrina, obedece à disciplina, Jesus, que é do Pai, é Ele que quer, a ser um povo separado dos demais. Para que, através desta igreja, a missão da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, o Senhor possa, meu Deus, salvar muitas criaturas na terra. Esse é o objetivo da Igreja Apostólica aqui, ensinar as criaturas a viver bem. Ajude os irmãos a entender. E que eles, então, peçam forças espirituais, entendimento, sabedoria, nesse momento, para ti, Jesus, para o Senhor Irmão Aldo, para a avó, para venceres as lutas e seres fiéis em tudo nesta igreja. Abençoa eles e suas orações que fazem. Muitos estão pedindo uma bênção, uma graça que se faz preciso, tanto almejada, para que na família haja paz, saúde, solução dos problemas. O Senhor disse para nós que para o Senhor e para a avó nada é impossível àquele que crê. Por isso que cada um deve fazer assim, crer com sinceridade que o modo já tomou as providências. Está lhes atendendo nesse momento aquilo que necessita e precisa. Confie assim, irmãos. Os que nos ouvem através também da internet, que estão nos assistindo, que confie no irmão Aldo, confie na avó. Esse tem o poder, junto com Jesus, Maria Santíssima, para nos ajudá-los e salvá-los. Querida avó, Santo Irmão Aldo, nós vamos despedir agora. Que o Senhor e a avó nos acompanhem, são nossos lares, nos dando uma quantidade de um bom dia, com saúde e paz. Sem modo que o Senhor já atendeu os pedidos de orações que eles fizeram, ainda nessa caixinha de pedido por oração. Esses nomes aqui colocados, que colocaram pessoas precisando da bênção, da graça, da proteção da divina dos céus, de uma solução para o seu problema. Então, Aldo, entrego nas tuas mãos. Como o Senhor disse, que o Senhor não se esquece de nenhum, está presente para ajudá-los. Confiando assim, entrego nas tuas mãos esses pedidos de oração. E a vida de cada um dos amados irmãos também. Sua igreja, seu povo,
os ouvintes da hora milagrosa, os que sofrem em hospitais, casas de saúde, recuperação da sua saúde. Sei que o Senhor e a avó estão visitando e ajudando eles e então conseguir os seus almejados. E abençoa todas as nações da terra para que haja paz, que haja felicidade, que o Senhor e a avó possam salvá-los também, os bons e humildes de coração. Por isso nós louvamos e glorificamos o Senhor, meu Deus, seu Divino Espírito Santo, e os santos e anjos que estão conosco, junto com o irmão Aldo e a avó, com Jesus Maria Santíssima para nos ajudar. E agora, nesse momento, nós encerramos a reunião e agradecendo a todo o Reino Celestial por esta oportunidade, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor para todos e até uma próxima oportunidade.